Nesse vídeo eu quero te explicar por que investir pensando no longo prazo não é a melhor estratégia de investimentos para você seguir. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje eu quero te falar das principais estratégias de investimento, qual que eu, Mari, prefiro na hora de investir e por que investir por longo prazo não dá. Não dá para pensar no longo prazo. Então vamos lá. Investir para o longo prazo sempre dá bons retornos? Se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que toda pessoa que fala de investimentos fala: pense no longo prazo, foco no longo prazo, o longo prazo é o melhor caminho. Só que investir para o longo prazo não dá bons retornos. Se você fizer escolhas ruins esperando ter bons resultados, você vai perder todo o patrimônio que muitas vezes levou anos ou até uma vida para você construir. Quer um exemplo? Vamos lá. Oi BR, uma empresa do setor de telecomunicações, saiu de um preço, se a gente considerar só os últimos 5 anos, ela saiu de um preço de R$19 para ir para 65 centavos. Ou seja, se desvalorizou aqui 96%. 5 anos aqui, se a gente pegar no máximo, ela já chegou a custar aqui próximo de R$800. Então é uma desvalorização de praticamente 100%. Então, mas eu estou investindo por longo prazo. Escolhe empresas ruins que vivem tendo prejuízo, que o longo prazo não vai salvar suas escolhas. Americanas, nos últimos 5 anos, se a gente considerar aqui só os últimos 5 anos, a desvalorização foi de, vamos considerar aqui, 97%. Se a gente considerar o máximo, a desvalorização foi de 98%, quase 99%. E a Americanas está no setor de varejo, para não falar que eu estou pegando empresas do mesmo setor. Se a gente pegar a IRB, que é uma empresa aí também de um setor completamente diferente, nos últimos 5 anos, a gente vai perceber que essa empresa se desvalorizou 93%. No máximo histórico aqui, ela se desvalorizou quanto? Vamos pegar aqui, ó. Se desvalorizou mais de 84%. Então, quando você investe numa empresa, quem investiu, por exemplo, quando ela estava custando aqui próximo dos R$1.000 e hoje ela está custando 40, o quanto de patrimônio uma pessoa não perdeu fazendo escolhas ruins. Então, antes de você colocar o seu dinheiro em qualquer coisa, acreditando que você está investindo para o longo prazo e tá tudo bem, analisa para saber se essa empresa não está tendo prejuízo, para saber se essa empresa não está com uma dívida muito alta, para saber se essa empresa de fato pode se valorizar ou pode te dar bons dividendos ao longo dos anos. Dito isso, beleza, vamos falar aqui das principais estratégias de investimento e quando cada uma delas vai fazer sentido. E aí, antes de você falar essa daqui faz mais sentido para mim, entende um ponto interessante aqui, porque eu recebo muita mensagem no meu Instagram da galera falando assim: Mari, eu tô investindo por longo prazo. Aí eu falo: beleza, legal, ano que vem eu quero tirar o dinheiro para reformar minha casa. Então não é longo prazo, um ano não é longo prazo, longo prazo é 5, 10 anos. Então o primeiro ponto que você tem que levar em consideração antes de definir uma estratégia de investimentos: qual é o seu objetivo e qual é o seu apetite para risco, porque baseado nisso daí você vai conseguir manter uma boa estratégia. Mari, para mim não faz diferença a estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não tem um direcionamento de onde você quer chegar e, consequentemente, você não vai ter bons resultados. Você quer sacar o seu dinheiro? Por exemplo, se o seu objetivo é investir para daqui a um ano você reformar a tua casa, você comprar uma casa ou comprar um veículo, enfim, esse é o teu objetivo, prazo para você resgatar esse dinheiro não é longo prazo, o que você vai fazer? Você vai investir esse dinheiro em um local em que não vai ter desvalorização do seu patrimônio. Porque se você investe numa ação, por exemplo, ou num fundo imobiliário, e naquele momento que você precisar do dinheiro ele estiver se desvalorizando, você vai acabar perdendo muito dinheiro. E outra coisa, não permita que assessor de investimento e consultor de investimento te diga o que fazer. Se você não entendeu como é que aquele investimento vai funcionar, se a pessoa te explicou ali mais ou menos, você olhou e falou: não, tá bom, pode colocar meu dinheiro aí? Não é assim que funciona, você vai perder muito dinheiro, tá? Se você não entendeu exatamente quais são as vantagens e quais as desvantagens, toma muito cuidado. Lembra que essas pessoinhas é como se fosse um gerente de banco querendo vender aquilo que faz mais sentido
para ele, aquilo que ele vai ganhar vendendo e propondo para você. Só para vocês terem uma ideia de que nem todo investimento vai fazer sentido para sua estratégia, de que nem todo investimento vai fazer sentido para o seu objetivo, vamos dar uma olhadinha para os grandes investidores da bolsa. Se a gente pegar o Buffett, que é um dos maiores investidores lá da bolsa americana, a gente vai perceber que ele não investe, por exemplo, em criptomoedas. Significa que criptomoedas é um péssimo investimento? Negativo. Significa que para a estratégia dele não faz sentido. Para ele é muito mais vantajoso investir em ações, já que ele tem ampla experiência nisso daí, e investir em ativos lá americanos que tem um negócio ali por trás, do que ele investir em uma criptomoeda e estar aí sobre essa volatilidade super alta, que não tem um negócio ali por trás, que não tem como avaliar aquele negócio. Se a gente pegar, por exemplo, o Luiz Barsi, Barsi não investe em fundos imobiliários. Significa que fundos imobiliários são um investimento horroroso? Não, fundos imobiliários não faz sentido para ele. Primeiro, é um setor que ele não investe. Fiz até um vídeo explicando direitinho por que o Barsi não investe em fundos imobiliários, mas de maneira geral, para ele não faz sentido. Se a gente pegar, por exemplo, o professor Baroni, ele não investe em ações, ele não investe em cripto, ele só investe em fundos imobiliários. Então, qual desses está certo? Qual desses é o que realmente a gente precisa seguir? A gente precisa seguir aquilo que faz sentido para os nossos objetivos. Para o objetivo do Baroni, como ele já tem todo um patrimônio ali em fundos imobiliários, como ele tem extrema competência para avaliar imóveis, não faz sentido para ele ir lá para as ações que ele não sabe, não tem domínio para avaliar ali. Para ele não faz sentido investir em criptomoedas. Por quê? Porque o círculo de competência, ou seja, aquilo que ele entende, é de imóveis. E ele já tem um patrimônio super consolidado em fundos imobiliários. Então, para ele não faz sentido mudar. Você entende que são 3 tipos de investidores diferentes e que ambos têm resultados super positivos e super interessantes, tanto no quesito valorização quanto no quesito dividendos aí. Beleza, agora que você entendeu que os melhores investimentos para você vai depender do seu objetivo e que o longo prazo não vai salvar a tua vida, como é que você vai analisar uma ação? Vou explicar aqui bem rapidinho como é que você vai analisar um fundo imobiliário. Pode vir aqui no Investidor 10 ou no Status Invest ou no Funder Explorer, enfim, eu estou utilizando aqui o Investidor 10 e vamos colocar, por exemplo, aqui a IRB, uma empresa que muita gente gosta, mas que muita gente investe. E aí, quando a gente vai olhar, eu gosto de olhar 2 coisas. A margem líquida, que é para saber o quanto de lucro que está sobrando com ela, para saber se realmente ela está tendo lucro ou prejuízo. E eu gosto de olhar também a dívida, tá? Então, quando a gente vem para a margem líquida, a gente vai perceber que desde 2020 ela vem tendo prejuízo. Tá vendo que a margem líquida está negativa? Significa prejuízo. Então, é uma empresa que vive dando prejuízo. Você que comprou aí nas alturas, acha que o preço dessa ação vai se valorizar por alguma razão, sendo que ela está tendo prejuízo e a probabilidade dela voltar a ter lucro e ter uma valorização grande é irrisória? Tipo, a probabilidade, a gente pode dizer que nem existe, porque assim, é uma empresa que vive dando prejuízo. Ela não vai sair de alguns poucos reais para voltar para R$1.000, para voltar para R$200. Quando a gente vai ver, por exemplo, a dívida dessa empresa tem praticamente 3 vezes o valor do EBIT, ou seja, o valor que sobra ali para ela de caixa para a empresa. Então, analisando essas empresas antes de colocar o seu dinheiro, a gente consegue tirar algumas conclusões. Se a gente olhar só para o preço e falar vai continuar subindo, ou tá muito barato, no longo prazo isso aqui vai se valorizar, não vai ser assim que funciona. Mari, é uma recomendação? Não posso investir nessas empresas ou devo investir nessas empresas? Negativo. Você vai avaliar e ver se faz sentido para você, tá? Nada disso daqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Se vocês quiserem entender um pouco mais como que funcionam os investimentos e quiser uma ajudinha, eu vou deixar link na descrição de uma lista de espera para minha mentoria. Nesse momento, acredito que a mentoria já vai estar fechada, mas eu vou abrir novas turmas mais para frente. Então, se você estiver na lista de espera, você vai fazer parte das primeiras pessoas aí
a saberem quando eu abrir essa nova turma. Lembrando que esse grupo não vai ter mensagem nenhuma, não vai ter nada. É só como lista de espera mesmo. E é no Telegram, tá? Vou deixar na descrição pra vocês e deixar agora aqui no final pra vocês assistirem o vídeo onde eu falo por que o Barsi não investe lá nos fundos imobiliários. Então, eu te espero lá. Até mais!